70% dos brasileiros chegam ao final de cada mês com R$ 0 na conta. Não porque ganham pouco. O salário médio em 2026 é de R$ 5.000 mensais. 70 anos de vida produtiva. E, ao final, segundo dados do IBGE, o brasileiro de 65 anos tem pouco mais de R$ 70.000 guardados. Menos de 2 anos desse mesmo salário que recebeu durante 4 décadas. Algo na equação não fecha. E esse algo tem nome. A promessa mais cara que a sociedade vendeu para a classe média. Meu pai era advogado no interior durante a crise da década de 30. Em 1930, observava de seu escritório como famílias que ele conhecia pessoalmente, famílias com empregos estáveis, com contratos assinados, com chefes respeitáveis, perdiam tudo em questão de meses. O desemprego disparou e destruiu a força de trabalho. Meu pai me disse algo que nunca esqueci. Os que sobreviveram não foram os que tinham melhores empregos. Foram os que tinham ativos quando os empregos desapareceram. Essa observação de 1930 demorei décadas para transformá-la em matemática. Mas quando o fiz, o resultado foi brutal. Imagine 2 pessoas em 1965. As duas têm 30 anos. As duas ganham exatamente o mesmo, o equivalente ao salário médio da época. A primeira pessoa faz o que todos fazem. Trabalha 40 anos, gasta o que ganha, chega aos 70 com dignidade e pouco mais. Em termos nominais, acumulou um montante em salários ao longo da vida, mas seu poder de compra real foi corroído. A segunda pessoa investe esse mesmo salário no índice da Bolsa de Valores desde 1965. Não faz nada especial. Não escolhe ações, não contrata assessores, só compra o mercado e espera. Em 2025, essa investida vale milhões. A diferença entre as duas pessoas não é talento, não é educação, não é sorte. É o veículo no qual colocaram seu tempo. Aqui é onde a maioria me interromperia para dizer que isso é fácil de dizer depois que passou. Que em 1965 ninguém sabia o que ia acontecer. Tem razão em uma coisa. Ninguém sabia. Mas nós também não sabíamos. Sabíamos algo diferente. Sabíamos que vender tempo por dinheiro é sempre uma transação de um só sentido. Você troca algo finito, suas horas, por algo que a inflação destrói sistematicamente. No Brasil das décadas de 80 e 90, a inflação era um monstro. O trabalhador médio perdia poder de compra e nem percebia, porque o número no seu contra-cheque era maior que o ano anterior. Isso se repetiu ano após ano. Quem vendeu tempo acumulou uma destruição de seu poder real sem nenhuma crise visível. Só a erosão silenciosa de um salário que crescia menos que os preços. Conheço esse trabalhador. Vi-o em 4 décadas distintas. Em 2026, ele tem 28 anos, terminou a faculdade, conseguiu um emprego corporativo que paga R$ 5.000 mensais e sente que está começando bem. Paga R$ 2.000 de aluguel. Financia um carro. As férias vão para o cartão. Aos 35, se nada mudar, terá pouco guardado. Não porque seja irresponsável. Porque o sistema está desenhado exatamente para produzir esse resultado. Permita-me ser preciso aqui, porque os números importam mais que as opiniões. Se esse mesmo trabalhador tivesse investido R$ 500 mensais desde os 25 anos a uma taxa de mercado, que é perfeitamente replicável com qualquer fundo de índice de baixo custo, aos 35 teria quase R$ 100.000 acumulados. Ele tem pouco. A diferença é enorme. Isso equivale, em 2026, a uma entrada completa para um imóvel próprio. A primeira oportunidade de construir ativos, perdida. Não por má sorte, por estrutura. Em 1988, fomos convencidos a comprar ações de grandes empresas de consumo. Lembro da reação do mercado. Muito caro, disseram. Preço absurdo, disseram. Hoje, essa posição vale dezenas de vezes mais. Mas o que mais me interessa não é a valorização,
São os dividendos anuais que recebemos dessas empresas sobre o investimento original. O mesmo trabalhador de 28 anos que descrevi antes consome os produtos dessas empresas todos os dias. Ele compra o produto, não as ações. A diferença entre consumir uma empresa e possuir uma empresa é exatamente a diferença entre 70 anos de trabalho e milhões anuais em renda passiva. Por que 90% das pessoas escolhe consumir em vez de possuir? A resposta não é ignorância. Estudos documentam o que observei empiricamente. O investidor médio captura apenas uma fração dos retornos do mercado. E isso assume que o trabalhador investe algo. A maioria não investe absolutamente nada, segundo dados do Banco Central. Não porque não possam. Porque o sistema educativo, fiscal e financeiro que os rodeia foi desenhado para outro propósito e produz resultados previsíveis. Pessoas que chegam aos 65 com quase nada. 40 anos de trabalho duro para quase nada. Deixe-me mostrar a arquitetura dessa armadilha, porque entender como funciona é diferente de apenas saber que existe. Após grandes períodos de crescimento, a economia viveu expansões notáveis. Esse crescimento gerou uma ilusão. A ilusão de que o emprego estável era a rota garantida para a classe média. E durante um período específico, era parcialmente verdade. O problema é que as pessoas internalizaram como verdade universal algo que era temporário. As condições mudaram radicalmente. Os salários reais começaram a estagnar. A dívida das famílias brasileiras, que era baixa décadas atrás, atingiu níveis recordes agora. Não cresceu por irresponsabilidade individual. Cresceu porque o sistema de crédito foi desenhado para substituir o crescimento salarial que deixou de existir. Os planos de previdência privada foram criados como substitutos das aposentadorias tradicionais do governo. Em teoria, democratizavam o acesso ao capital. Na prática, transferiram o risco da aposentadoria das empresas e do Estado para os trabalhadores individuais, sem transferir a educação financeira necessária para manejá-lo. O resultado é previsível: contribuições baixas e falta de foco. Para substituir um salário na aposentadoria, precisa-se de muito mais. Com pouco, o trabalhador chega aos 65 com apenas 1/4 do que precisa para viver. Os rendimentos de títulos seguros caíram drasticamente em relação ao passado. Planos que assumiam retornos altos em renda fixa ficaram insolventes sem que ninguém declarasse crise. O que não anteciparam foi que os rendimentos seguros colapsariam, fazendo impossível cumprir as promessas originais sem assumir risco de mercado que os trabalhadores não estavam prontos para gerir. Tomamos uma decisão diferente no passado. Enquanto o mercado subia e todos estavam eufóricos, nós acumulamos caixa. Chamaram-nos de antiquados, irrelevantes, incapazes de entender a nova economia. Depois o mercado caiu e muitos perderam tudo. Nossa posição de caixa nos permitiu comprar quando todos vendiam. Isso não foi sorte. Foi a aplicação sistemática de um princípio que qualquer trabalhador pode adotar. Não siga a massa quando a massa está focada no curto prazo. Permita-me fazer um cálculo que ninguém faz em voz alta. Um trabalhador médio de 30 anos que decide não investir R$ 10.000 este ano, talvez porque queira reformar a cozinha ou porque o mercado parece incerto, chega aos 65 com R$ 100.000 a menos. R$ 100.000 por uma decisão de um só ano. Aos 40 anos, esse mesmo montante não investido custa 60.000 ao chegar aos 65. O tempo destrói o custo de não agir em uma direção e amplifica exponencialmente o custo na outra. Cada ano que passa sem investir não custa o mesmo. Custa menos, porque o horizonte encurta. Mas a soma de todos esses anos custa tudo. Por que as pessoas não fazem este cálculo? Pesquisas documentam a resposta. O cérebro humano não processa bem probabilidades futuras quando competem com prazeres presentes.
O mesmo cérebro que pode calcular que investir hoje produz 1 milhão amanhã, prefere o streaming hoje à noite. Não porque seja irracional, porque está otimizado para um ambiente de escassez que deixou de existir, mas que o sistema de consumo recria artificialmente através de publicidade e crédito fácil. Em momentos de pânico, o mercado cai 20% em um dia. Lembro exatamente o que fiz em dias assim. Nada. O que fizeram a maioria dos investidores? Venderam. Venderam no pior momento, cristalizando perdas que teriam desaparecido em 18 meses. Os que mantiveram suas posições viram o mercado se multiplicar. Os que venderam em pânico tardaram anos só para recuperar o que tinham antes da queda. Depois perderam toda a recuperação posterior. Este padrão tem se repetido com uma regularidade que deveria envergonhar a teoria econômica convencional. Crises do petróleo, crises financeiras. Quem vendeu suas ações e manteve dinheiro parado, perdeu as grandes subidas seguintes. Se alguém vendeu 10 mil reais em ações, porque o cenário parecia sombrio, essa decisão custou centenas de milhares de reais anos depois. Não em termos nominais, em poder de compra real. A crise de 2008 foi a prova mais recente. O mercado caiu mais de 50%. Tínhamos dinheiro guardado. Compramos. A recuperação nos anos seguintes foi enorme. Os trabalhadores que resgataram seus fundos de previdência em pânico não só perderam na queda, perderam a recuperação completa. Muitos voltaram a comprar quando o mercado já estava alto, comprando caro o que tinham vendido barato. Esse erro de tempo custa milhões de reais em uma carreira de 40 anos. Milhões perdidos não pelo mercado, mas pelo comportamento diante dele. Aqui é onde a psicologia arma a matemática contra o trabalhador. O medo da perda faz com que uma perda de 100 reais doa o dobro do que um ganho de 100 reais produz prazer. Isso é biológico. O resultado é que o cérebro percebe o salário fixo como seguro e as ações como arriscadas, mesmo quando os números provam o contrário. No passado, o salário subia, mas o custo de vida subia mais. O salário era o investimento mais arriscado e ninguém o via assim porque o número não baixava nominalmente. Só em termos reais. E o cérebro não processa perdas reais com a mesma intensidade que perdas nominais. Há algo que aprendi depois de décadas observando mercados e comportamento humano. A maioria das pessoas busca evitar a vergonha de curto prazo. Ninguém se envergonha de receber um salário, mas sentem vergonha de explicar que perderam dinheiro em ações. Essa assimetria de vergonha empurra sistematicamente a classe média para o veículo financeiro menos eficiente, o tempo vendido por hora. Em 2026, 2.000 horas anuais de trabalho por 60 mil reais equivalem a 30 reais por hora. Esses mesmos 60 mil investidos a uma taxa razoável durante 30 anos se tornam centenas de milhares. O trabalhador escolheu 30 reais por hora durante um ano. O investidor escolheu um patrimônio sólido no futuro. Não é uma comparação justa, dirão. Tem razão, não é. É muito pior do que parece, porque o trabalhador precisa repetir essas horas todos os anos para acumular o mesmo que o investidor consegue com um bloco inicial de capital. O sistema educativo brasileiro investe anos ensinando história e física. Não investe uma semana ensinando juros compostos. Não é acidente, é consequência de como o sistema funciona e que comportamento produz. O cidadão previsível para uma economia de consumo. Um cidadão que poupa, consome menos. Um cidadão que gasta tudo e se endivida, consome mais. Muitos jovens saem da faculdade com dívidas. Durante anos, o graduado não pode investir o capital que está usando para pagar o banco. Esses são exatamente os anos de maior impacto nos juros compostos. R$1 investido aos 25 vale muito mais aos 65 do que R$1 investido aos 35. A diferença não é o dinheiro,
É a dívida que atrasou o investimento. Deixe-me dar o número que não ensinam. R$ 5.000 anuais investidos desde os 25 anos se tornam mais de 1 milhão aos 65. O mesmo montante investido desde os 35 chega a 1/3 disso. A diferença de começar 10 anos antes é de centenas de milhares de reais. Esse é o custo de atrasar o investimento. Não ensinam isso porque a educação é o produto que você está comprando, e nenhum produto ensina a calcular seu próprio custo de oportunidade. Há décadas, compramos uma pequena fábrica de doces. Parecia caro na época, mas vi algo diferente. Um negócio que as pessoas compravam por hábito e que não exigia investimento massivo para crescer. Hoje, gerou bilhões em caixa. Mas a lição não é o retorno. A lição é que compramos um ativo que trabalha para nós enquanto dormimos. Não vendemos tempo. Possuímos a capacidade produtiva de outros. O trabalhador de 28 anos não pode comprar uma fábrica, mas pode comprar uma fração das maiores empresas do Brasil através da bolsa. Pode tornar-se dono sem ser empresário. Isso é o que os juros compostos fazem. Transformam a economia pequena em propriedade acumulada sem que o trabalhador tenha que gerir nada. Por que a maioria não faz? Há 3 razões. Primeira, o consumo imediato vence o futuro no cérebro. Segunda, o sistema financeiro criou produtos complicados para parecer que precisa de especialistas quando o simples funciona melhor. Terceira, o ambiente social premia o gasto visível. O vizinho com o carro novo gera inveja. O vizinho com dinheiro investido não gera nada observável. No pico de bolhas tecnológicas, todo mundo comprava ações de empresas sem lucro. Nós acumulamos caixa enquanto nos chamavam de dinossauros. Depois o mercado caiu e quem seguiu a massa pagou caro por anos. As empresas com lucros reais se recuperaram. As outras sumiram. Quem seguiu a massa pagou esse erro durante uma década. Compare com o que fizemos na crise. O mercado caiu. Nós compramos grandes bancos e empresas de energia. Não porque sabíamos quando a queda pararia, porque sabíamos que ela terminaria e que comprar no pânico produz retornos superiores. Em pouco tempo, as posições triplicaram. O trabalhador que vendeu tudo por medo demorou anos para recuperar sua posição original. Os números são devastadores. Se você tem R$ 100 e perde 50%, sobram 50%. Para voltar a 100, não precisa ganhar 50%. Precisa ganhar 100% sobre os 50%. As pessoas confundem perda percentual com o ganho necessário para recuperar. Uma queda grande exige uma subida muito maior para equilibrar. Quem vendeu no fundo e esperou o mercado subir para voltar a comprar, perdeu o melhor momento. Volto à pergunta. Por quê? Se a matemática é clara, as pessoas continuam escolhendo o veículo menos eficiente? Não é ignorância. O trabalhador de 28 anos sabe o que são juros. Sabe que a inflação destrói o dinheiro. Sabe tudo e não age. Essa distância entre saber e fazer é o problema real e não tem solução matemática. Tem solução estrutural. Quando assumimos o controle de nossa empresa de investimentos, as ações valiam pouco. Hoje valem fortunas. Superamos o mercado por muito, mas mesmo o resultado do mercado geral transforma uma quantia pequena em uma fortuna ao longo de décadas sem fazer nada além de permanecer investido. O salário médio décadas atrás era baixo. 40 anos de trabalho produzem um valor total nominal alto, mas o poder de compra real encolhe. O mercado transforma o investimento inicial em algo muito maior. O salário transforma trabalho em pouco poder real. A diferença entre possuir e vender tempo não é de escala. É de natureza matemática. São curvas diferentes. Hoje, o trabalhador de 28 anos ganha R$ 5.000. Se investir 10% disso durante 37 anos, chega aos 65 com mais de 1 milhão. Se não investir nada por uma década e começar aos 38 com a mesma contribuição, chega com menos da metade.
A diferença de 10 anos é de mais de R$500 milhão. Não por investir mais, por começar antes. O tempo muda o resultado drasticamente. A inflação parece pequena no curto prazo. 3% ao ano parece nada. Em 20 anos, reduz seu salário quase à metade em poder real. O salário, que parece crescer nominalmente, na verdade encolhe, porque o poder cai mais rápido que o número sobe. A inflação invisível é mais perigosa porque não gera urgência. No passado, uma quantia investida na bolsa valia milhões décadas depois. A mesma quantia na poupança valia uma fração minúscula. A diferença financia casas, carros e educação dos filhos. Tudo perdido não por um investimento ruim, mas pela escolha do veículo errado para guardar dinheiro. Se soubesse que em 30 anos uma ação ia multiplicar por 10, você compraria? Todos dizem que sim. Isso é o que o mercado tem feito historicamente a cada 30 anos. E a maioria não compra nada. A pergunta não é se sabem. A pergunta é o que impede a ação quando o conhecimento está disponível. Nós nunca vendemos tempo. Compramos capacidade produtiva. Compramos empresas que produzem enquanto dormimos. Compramos fluxos que crescem sem que trabalhemos mais horas. Essa é a diferença fundamental entre o modelo da classe média e o nosso. Não é inteligência. É o que vendem. A classe média vende tempo. Nós compramos tempo de outros em forma de capital. A crise recente mostrou isso. O mercado caiu rápido. Trabalhadores que venderam para se proteger viram o mercado recuperar tudo em meses. Se vendeu no fundo e esperou o cenário clarear. Comprou de volta quando já estava caro. Essa sequência faz investidores ganharem menos que o mercado porque entram e saem nos momentos errados sistematicamente. Há duas portas. A primeira leva ao tempo vendido. 40 anos de trabalho, ganhos gastos em consumo, chegada à velhice com pouco. Déficit enorme para manter a vida. A segunda porta leva ao capital composto. Mesmo ganho, mas com uma fração dirigida a ativos que produzem. Ao chegar aos 65, tem-se patrimônio. A diferença não é o ganho, é o destino do que sobra. 95% escolhem a primeira por inércia. O sistema empurra para lá. Crédito fácil e pressão social criam uma corrente que leva ao déficit. Nós escolhemos a segunda porta e não mudamos. Entendemos que a inércia funciona nas duas direções. Você deixa o consumo compor seu déficit ou deixa o capital compor seu patrimônio? O tempo passa. A pergunta é o que você está comprando com ele. Em quase 100 anos vi depressões, guerras e pandemias. Em todos os eventos, o padrão foi idêntico. Os que sobreviveram com patrimônio eram donos. Os que saíram mais pobres eram vendedores de tempo. É uma tendência estatística consistente. Os números fecharam a equação. R$10 mil investidos no passado valem milhões hoje. O salário médio de 40 anos de trabalho vale pouco em poder real. Essa é a distância entre as duas portas. Não é projeção. É o que já ocorreu. Quantos anos te restam? Se tem 30, restam 35 anos. Cada real investido hoje vale muito mais no futuro. Se tem 50, resta menos. O tempo não negocia. Cada década perdida reduz a potência de cada real futuro. Não se recupera o multiplicador dos anos que não usou. Vale a pena começar tarde, mas as estratégias são diferentes. Começar tarde exige mais capital para compensar a falta de tempo. A matemática dos anos jovens não se recupera. No passado, tínhamos muito dinheiro parado enquanto o mercado subia. Esperamos. Quando a crise veio e tudo colapsou, esse dinheiro nos permitiu comprar grandes empresas a preços de liquidação. Preservar a capacidade de agir nas crises vale mais que ganhar cada ponto na calmaria. O trabalhador médio não tem essa opção. Ele gasta tudo e chega à crise sem reserva, sem opções. A crise destrói quem vende tempo e cria fortunas para quem tem capital quando tudo está barato. A história se repete na estrutura.
A crise destrói o valor do tempo e amplifica o valor do capital bem posicionado. Quantas crises mais vai ver de fora? A próxima queda virá. Não sei quando, mas virá. E haverá dois grupos: os que têm capital para comprar na liquidação e os que têm dívidas e consumo, sem reserva, vendo a oportunidade passar sem recursos para aproveitar. A diferença entre quem sai da crise mais rico ou mais pobre não é sorte. É se vendia tempo ou possuía capital quando a crise chegou. Essa é a equação completa. Os números fecharam. A pergunta final não é matemática, é de comportamento, e quem decide é você. Cada mês sem investir é uma decisão ativa de escolher a primeira porta, e ela tem um preço exato e irreversível. Já te dei os números. Eles não vão mudar. A maçaneta ainda está na sua mão. Mas o metal esfria com o tempo. Analistas diziam que era um preço absurdo para refrigerantes. Mas repare nos dividendos que chegam todo ano para a Berkshire. Mais de 700 milhões de dólares sobre esse investimento inicial de quase 40 anos atrás. Aquele trabalhador de 28 anos que paga R$ 4.000 de aluguel consome Coca-Cola diariamente, mas compra latas, não participações. A lacuna entre consumir e ser dono explica por que 70 anos de salários deixam R$ 70.000, enquanto uma posição como essa gera milhões passivos anuais. Por que 60% nem sequer começa, segundo o Banco Central? Não é falta de fundos, mas barreiras estruturais pós-guerra que internalizaram o emprego como prosperidade eterna, válida só até 1973, quando os salários reais estagnaram e a dívida das famílias explodiu no mundo todo. No Brasil, planos de previdência prometem acesso, mas com contribuições baixas versus o necessário, entregam 1/4 do requerido. Títulos que rendiam muito no passado colapsaram promessas de rentabilidade sem alarde. Nos anos 90, acumular caixa enquanto a bolsa voava nos rendeu rótulos de relíquias, mas o desastre seguinte validou. Compramos no pânico, capturando retornos que a massa sacrificou. Deixe de investir R$ 10.000 há 30 anos aos 7%, e você perde mais de 100 mil aos 65. Cada ano postergado custa menos individualmente, mas a soma é devastadora. O cérebro, segundo Kahneman, dói o dobro pelas perdas do que pelo prazer dos ganhos equivalentes, confundindo volatilidade com ruína permanente, apesar de o mercado historicamente compensar quem espera. Segunda-feira. Negra de 1987, queda brutal em um dia. Imobilidade minha versus vendas massivas que tardaram anos para recuperar, perdendo a multiplicação posterior. Crises de energia e inflação alta. Vendedores cederam ganhos de 1.800% nos anos seguintes. 2008, queda de mais de 50%. A Berkshire adquiriu enquanto milhões liquidavam, perdendo o rebote de 400%. Estudos quantificam fortunas evaporadas na carreira apenas por erro de comportamento. Salários no passado subiram menos que os custos, com a segurança nominal ocultando a erosão real que os vieses aumentam. 2.000 horas, em 2026 por um salário médio, equivalem a um valor baixo por hora, mas se investidas por 30 anos, dão um patrimônio enorme sem repetir esforço. A escola omite o juro composto porque desenha gastadores. Dívidas universitárias postergam o início, custando caro pela década de atraso frente a quem começa aos 25. Compramos fábricas de doces em 72. Milhões geraram bilhões em fluxo enquanto discutiam se estava caro. Hoje, frações de índices por valores baixos mensais garantem propriedade de centenas de firmas sem precisar gerir nada. Gratificação imediata, complexidade fingida e status visível bloqueiam a maioria. Bolhas de tecnologia colapsaram. Esperamos, comprando grandes bancos após a quebra que triplicaram em 5 anos. 100 menos 50 sobram 50.
Mas é necessário 100% de subida para empatar, não 50%. Quedas grandes exigem recuperações gigantescas. E o erro de tempo é massivo ao comprar no pico e vender no fundo. No início, nossas ações valiam pouco. E hoje valem fortunas, superando o mercado por milhares de vezes. O salário de 40 anos é ínfimo perto do poder de ativos passivos acumulados. 10% de um salário médio a 7% por 37 anos gera mais de 1 milhão. Uma década de atraso reduz isso para menos da metade, uma perda temporal imensa. 3% de inflação em 20 anos reduz o poder real drasticamente, de forma lenta e invisível. O mercado de ações multiplica o capital por dezenas de vezes em 30 anos, apesar da inação da maioria. A Berkshire adquire produção enquanto o mundo dorme. Crises rápidas como a de 2020. Vendedores perderam o rebote total em poucos meses por saírem no momento errado. Portas. Tempo deixa pouco frente ao necessário para viver. Capital dirigido gera milhões. A inércia empurra 95% para a primeira porta, com crédito e pressão social ajudando. A inércia compõe déficit ou herança. Depressão, guerras e pandemias. Donos enriquecem, vendedores empobrecem. Esperar reduz a potência de forma irreversível. 2.000 horas de trabalho ignoram o capital incansável. Volatilidade não é perda definitiva se houver paciência. Dívidas de cartão compõem juros destrutivos. O que se paga em juros anuais, se investido, daria um extra imenso na aposentadoria. Ricos têm o composto favorável, pobres, o contrário. Poupamos pouco apesar da informação. Incentivos focam no consumo. A ilusão do emprego estável ruiu décadas atrás. 40 anos sem investir custam caro hoje. Começar tarde só resolve parcialmente. Nossa empresa esperou o colapso de 2008 para ter oportunidade. A próxima queda virá. Quem tem capital compra, quem tem dívida observa. A diferença nas crises é possuir ou vender tempo. Números fechados. Cada mês sem agir é uma decisão pela primeira porta por um preço calculado. A maçaneta esfria com cada tic-tac. Mas espere, há um cálculo que quebra tudo o anterior. Um que conecta crises passadas sem que você note. No passado, famílias com empregos fixos perdiam tudo por falta de liquidez quando o sistema falhava. Décadas depois, milhões venderam tudo no fundo do poço em 2009, perdendo o salto gigantesco dos anos seguintes. Esse dinheiro ausente custou não só a queda, mas toda a recuperação. Investidores reentraram tarde, comprando o segmento mais difícil. Te pergunto direto. Se você sabe que R$1, aos 25 anos, vale muito mais aos 65, mas aos 35 vale só metade disso, por que permite que dívidas consumam esses anos de pico? O atraso de uma década custa o equivalente a uma casa própria. Duvidamos de negócios no passado por parecerem caros, insistimos pelo hábito de consumo e baixo custo de manutenção. Décadas depois, o fluxo de caixa ensinou que ativos trabalham dormindo. O trabalhador não compra a fábrica inteira, mas frações de grandes empresas globais por valores pequenos mensais o tornam dono sem ser o executivo. Razões observadas por gerações. Cérebro busca gratificação imediata. Finanças complicam a simplicidade do índice e a sociedade valoriza o carro novo visível em vez do patrimônio invisível investido. Bolhas estouram. Nós esperamos enquanto a massa perde décadas para recuperar o que o lucro real entrega rápido.